as we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. Oi, tô aqui em Santos e vou contar um pouquinho sobre uma espécie de aranha muito interessante, do gênero Cyrtophora. Essas são aranhas encontradas principalmente em regiões tropicais e subtropicais, podendo ocorrer em florestas, jardins, áreas costeiras e até ambientes urbanos, relativamente úmidos. Algo interessante é que, apesar de pertencerem ao grupo das chamadas aranhas de teia orbicular, suas teias possuem uma estrutura bastante diferente da clássica teia circular, associada a muitas aranhas. No caso da Cyrtophora, a teia normalmente forma uma estrutura tridimensional, semelhante a uma pequena tenda ou rede suspensa. Inclusive, em inglês, algumas espécies recebem o nome de tent web spiders, justamente por conta disso, em que tent significa literalmente barraca e web, teia. Essas teias costumam possuir múltiplas camadas de fios irregulares acima e abaixo da região principal de captura. Isso cria uma barreira tridimensional que dificulta a fuga de insetos voadores. Algo interessante é que, diferente de algumas espécies de aranhas orbiculares, que dependem de fios extremamente pegajosos, as Cyrtophora muitas vezes utilizam a própria complexidade tridimensional da teia para dificultar o escape das presas. Ou seja, enquanto muitas aranhas dependem de teias pegajosas para capturar suas presas, as Cyrtophora dependem apenas da complexidade geométrica de suas teias. Em relação ao corpo dessas aranhas, algo que chama bastante atenção é o formato de seu abdômen. Diferente de muitas aranhas, que possuem um abdômen arredondado ou liso, várias espécies de Cyrtophora possuem um abdômen bastante irregular. E algumas espécies podem apresentar projeções, ângulos ou pequenas elevações. Por exemplo, no caso da espécie que consegui gravar, seu abdômen é irregular e possui algumas estruturas semelhantes a espinhos. Todas essas características fazem com que o corpo dessa aranha tenha uma aparência quase geométrica, ou, em certos casos, até mesmo amorfo. Algo interessante é que esse formato possui relação direta com a sua camuflagem. O que acontece é que o abdômen irregular quebra o contorno corporal da aranha. Isso dificulta com que predadores reconheçam facilmente sua silhueta. Em muitos casos, quando vistas imóveis na teia, as aranhas lembram pequenos fragmentos secos de folhas, cascas ou detritos presos na seda. Como havia mencionado, algumas espécies, como a que consegui gravar, possuem em seu abdômen algumas estruturas que lembram espinhos ou expansões achatadas. Essas estruturas, por sua vez, podem criar sombras irregulares sobre o corpo da aranha. Isso aumenta ainda mais o efeito da sua camuflagem. Em certas espécies, o abdômen pode parecer relativamente triangular ou até piramidal, dependendo do ângulo observado. Algo interessante é que a coloração das aranhas costuma acompanhar esse padrão de disfarce. Tons de marrom, cinza, bege, verde pálido são muito comuns entre elas. Além disso, muitos apresentam manchas e padrões irregulares que imitam a matéria vegetal seca. Em algumas espécies, também existe uma leve textura no abdômen, que contribui para a aparência de fragmento vegetal. Algo curioso é que essa estrutura corporal irregular pode ter outra vantagem além da camuflagem. Predadores que dependem da identificação visual rápida frequentemente procuram padrões corporais familiares. Por exemplo, no caso de aranhas, pode citar, justamente, de um abdômen mais arredondado, ou pelo menos mais liso. Por outro lado, quando o contorno do animal é muito irregular, esse reconhecimento pode se tornar mais difícil. Ou seja, o formato do abdômen irregular dessas aranhas pode funcionar como uma espécie de defesa passiva contra essa identificação visual. Em relação ao seu comportamento, as aranhas Cyrtophora normalmente apresentam hábitos relativamente sedentários. Uma vez construída a teia, elas podem permanecer nela por períodos consideráveis, totalmente imóveis. Isso torna a eficiência da camuflagem ainda mais importante, já que uma aranha imóvel poderia se tornar um alvo fácil, caso fosse facilmente detectada. Outro detalhe interessante é que as aranhas frequentemente constroem teias próximas umas das outras. Em algumas regiões, é possível observar várias teias agrupadas em um mesmo arbusto ou árvore. Apesar dessa proximidade, cada indivíduo mantém sua própria estrutura de captura, tendo sua caça individual. Para quem tiver interesse, no canal eu cheguei a fazer um vídeo sobre uma outra espécie de aranha muito interessante, que são as aranhas comunitárias, que, como o nome indica, são aranhas que vivem em pequenas colônias, formando uma grande teia,
em que cada captura contribui para a alimentação de todas as aranhas envolvidas. Para quem tiver interesse, o link estará na descrição. Em certo sentido, as aranhas do gênero Ceratophora representam um exemplo bastante interessante de como estruturas corporais aparentemente estranhas, como um abdômen irregular, angular ou até mesmo amorfo, podem surgir como adaptações altamente eficientes para camuflagem e sobrevivência em ambientes repletos de predadores visuais, mostrando que não existe alguma adaptação que seria supostamente inútil. Just off and fade away. Don't try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Talk about my generation. It's my generation.